Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou o Marcos Costa, faço parte do PSOL Maricá e estamos começando mais uma live Diálogos Maricá na sua 8ª edição. E, mais uma vez, estamos aqui recebendo nossos convidados, os nossos candidatos à vereança por Maricá, professor Gabriel e Janice Realinas, já desejando uma boa noite para os dois. E gostaria de falar sobre a nossa campanha, né? Nossa campanha já está nas ruas. Amanhã teremos uma campanha dupla, né? Já que Janice também estará nas ruas, conversando com a população, juntamente com o professor Gabriel, em Inoã, em São José, no centro de Maricá, enfim, onde puder, onde vocês da cidade de Maricá nos solicitar, nós estaremos. Se vocês quiserem nosso material também, pode falar, pode deixar sua mensagem no Facebook do PSOL Maricá, nas páginas de Gabriel e Janice, deixar o seu contato para que possamos falar sobre as nossas candidaturas, as nossas propostas, os nossos projetos, por uma Maricá mais humana, por uma Maricá mais participativa. É essa a nossa proposta nessas eleições. Então, é de suma importância que possamos interagir, participar. Também tem os nossos materiais via WhatsApp, que a gente compartilha sempre, também nos nossos grupos. Enfim, essa é uma campanha de vocês, população maricaense, que precisa, necessita e quer mudança, né? Que não sejam os mesmos nomes de sempre, aqueles nomes que a gente já conhece, que fazem pouco caso da cidade, ou apenas querem fazer politicagem. Nós estamos aqui apresentando dois nomes que muito nos orgulham, duas pessoas que realmente sabem o que estão falando e querem representar vocês na Câmara Municipal de Maricá. Antes de nós começarmos, eu queria dar um beijo à nossa camarada, companheira Sônia Martins, que está fazendo aniversário hoje. Soninha já está em Maricá, é uma moradora aqui de Maricá e, evidentemente, que vai nos acompanhar ano que vem nas nossas reuniões, se Deus quiser, já presenciais. E, mais uma vez, cumprimento os nossos dois candidatos. Boa noite, professor Gabriel. Boa noite, Janice Realinas. Gostaria que vocês comentassem um pouco como é que está a campanha, como é que estão as agendas, para a gente já começar já num pique alto nessa noite de hoje. Começando com Janice Realinas. Boa noite, Janice. Boa noite a todas e todos. Deixo um abraço aqui também, um beijo para a Soninha. Objetivamente, a campanha até agora tem sido utilizando as redes sociais, e eu posso dizer para vocês que eu mesma não acreditava no impacto das redes sociais. Eu tenho recebido bastantes mensagens no Messenger, das pessoas que curtiram a página. Essa questão de impulsionamento realmente funciona. Você consegue acessar um número de pessoas que vão conhecer o seu trabalho, que vão vislumbrar as suas propostas e que vêm discutir com você no inbox, ainda mais nesses tempos de pandemia, em que é o ideal, né, correto, manter o isolamento social. Mas precisamos ir às ruas. Como eu fiz uma postagem lá com o meu panfleto, precisamos ir às ruas com responsabilidade. E, até então, devido a várias questões, só essa semana que a gente teve em mãos realmente um material consistente para fazer uma panfletagem densa, né, intensa. E começa a partir de amanhã. Então, amanhã, muitas pessoas aqui de Inoã, onde eu moro, já me conhecem, já tenho feito alguns contatos, distribuído material, mas amanhã vamos estar no centro, num grande panfletaço. Nunca pensei que eu ia dizer que o pessoal de Maricá, num panfleto,
um grande panfletaço do centro de Maricá. Então, se vocês quiserem conhecer Janice Realinas e o professor Gabriel, amanhã é a sua oportunidade. A gente vai estar lá batendo um papo, discutindo ideias, apresentando uma alternativa de esquerda para a população de Maricá. Então é isso. De amanhã até o dia 15 é pessoal nas ruas. Não se esqueçam que eu também irei participar desse panfletaço e mais tarde do adesivaço e também do bandeiraço, já que sou eu que carregarei as bandeiras com muito orgulho do nosso partido. Professor Gabriel, como é que está a campanha, sua agenda? Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Parabéns aí à Sônia também pelo seu aniversário. Nossa campanha já está nas ruas aí. Na semana passada eu fui alguns dias no centro de Maricá, inclusive com o Marcos me acompanhando. Estive em Itaipuaçu também, no AN. Mas aí com um material ainda um pouco incompleto, né? A partir do final da semana passada é que eu consegui já um material mais completo, quer dizer, que não é o ideal, né? Mas dentro da nossa realidade, com adesivos, com panfletos mais completos, né? Com um conjunto de propostas para mostrar para as pessoas. E desde segunda-feira, agora dessa semana, eu estou todo dia nas ruas, com toda a responsabilidade, com todos os protocolos necessários, né? Álcool, máscara, né? E tudo mais. Segunda eu estive no centro de Maricá, terça também no centro de Maricá. O Marcos me acompanhou, minha irmã Mariana também me acompanhou. Quarta, ontem estive em Noan. Muito, muito bom ter feito essa panfletagem em Noan. Em Noan é o lugar que eu moro, lugar que eu trabalho também, em 2 escolas, já trabalhei em outras 2 também no ano passado, então conheço, né, bastante gente, encontrei com alguns alunos, ex-alunos, uma mãe de um aluno me agarrou no meio da rua, uma criança, né, vê o professor, né, já me abraçou e tudo. Encontrei algumas pessoas, alguns conhecidos, foi bem gratificante, né, ver o carinho, né, das pessoas, ver que as pessoas realmente acreditam, confiam, né, nas suas propostas, no seu projeto, no seu trabalho. E hoje estive em Itaipuaçu com Jaqueline e Alberto, fizemos uma panfletagem lá na Praça do Barroco, também foi bem legal. Tivemos umas perseguições ali, não vou citar nomes, nem claro, mas encontramos algumas dificuldades ali de alguns adversários políticos, enfim, mas correu tudo bem, tudo dentro de uma segurança. E amanhã estaremos também lá nesse panfletaço, bandeiraço e etc., lá no centro de Maricá, na parte da tarde, a partir de 1h, 1h30, vocês vão conseguir encontrar a gente lá, ali naquelas proximidades da Praça Conselheiro Macedo Soares, né, aquela praça menor que tem perto da rodoviária, Rua dos Bancos, aquela região ali que é bastante movimentada, né? E de manhã também estarei no bairro de São José, entre o quilômetro 21, 22, fazendo uma panfletagem ali pela manhã com a camarada Flávia, que vai me acompanhar lá. Então é isso, todos os dias nas ruas, né, tentando buscar a população, ouvir, dialogar, mostrar o que a gente tem de ideias, tem de projetos, tem de propostas para a cidade, propostas para as pessoas mesmo, né, para o cidadão. Então é necessário, né, essa coisa das ruas. Infelizmente, nós estamos diante de uma pandemia, precisamos tomar todos os cuidados, né, estamos tomando, mas temos que ir para as ruas, né, não há outra maneira. As redes sociais são utilizadas, realmente tem uma importância muito grande, um alcance muito grande, existe muito engajamento, né, das redes sociais, mas, para mim, sem rua não tem campanha política. Né? Então, e vamos prosseguir assim na semana que vem, prosseguir assim na outra semana, até a véspera do dia da eleição, que é permitida a propaganda, né, a veiculação de material de campanha. Acho que é isso. Ok, é isso mesmo. Agora é rua, falta aí menos de 20 dias para as eleições e a gente precisa intensificar o contato corpo a corpo. É claro, evidentemente, que essas eleições são diferentes de todas as outras
que ocorreram, mas a conversa, o olho no olho, é fundamental. E, gente, eu que sou mais velho que vocês, acreditem, isso vira campanha. Eu fui militante do PT em 89, 92, 96, e é impressionante como a reta final da campanha, a boca de urna, o contato, o olho no olho, aquela conversa a mais, né, de pessoas que têm argumentos, que sabem conversar com educação, com respeito, são muito importantes. E o professor Gabriel foi educado. Na verdade, os ataques que ele sofreu foram ataques de bolsominions raivosos, pessoas que não têm o mínimo discernimento do que é um debate político decente, que acham, com arrogância e prepotência, que são os donos das ruas. E isso é um problema muito sério, porque isso leva ao que esse governo de fato é, um governo protofascista, um governo que usa da força e do autoritarismo para se prevalecer. E, infelizmente, aqueles que comungam das suas ideias, e tem muita gente aqui em Maricá que comunga das ideias do Bolsonaro, eles estão por aí, achando que são donos da rua, mas não são, e fascistas não passarão. Nós sabemos bem disso, e vamos combatê-los sim, com firmeza e com força. Gente, tem aqui algumas perguntas que foram deixadas na última live. Eu gostaria de fazer aqui, naquele processo, 2 perguntas, dá uma parada, vem com mais 2 perguntas, e assim a gente leva a nossa live, ok? Vamos lá. A pergunta, 2 perguntas aqui da live passada. Uma é do Digão Teixeira. Ele pergunta: poderiam falar um pouco sobre os transportes e planejamento urbano? Abraços, estou gostando muito das ideias que vocês têm apresentado. Obrigado, Digão, pela pergunta. E a outra pergunta é da Jaqueline Pinto, nossa companheira de PSOL. Bolsonaro retirou o decreto, mas o SUS está sob ataque. A saúde em Maricá também sofre com desmontes e interferência política nas suas dependências. O que o vereador pode colaborar para essas questões ligadas à saúde? Então, as nossas 2 primeiras perguntas, começando com Janice. Janice, a palavra é sua. Digão Teixeira. Espero que o Digão esteja assistindo. A gente tem observado que as lives, as pessoas geralmente vêm no finalzinho e aí acaba ficando questões para a segunda parte ou para a segunda semana, né? Para a próxima semana. Que é chato, né? Eu espero, Digão, que você esteja escutando. Digão, o que a gente mais tem falado aqui, desde o início da campanha até antes, nessas lives que acontecem todas as quintas-feiras, é sobre a questão do planejamento urbano. E isso está relacionado a um processo que ocorre em cidades que possuem acesso a dividendos dos royalties do petróleo. A gente sabe de Macaé, a gente sabe da própria Niterói, e a gente sempre tem comentado aqui sobre esse problema de uma cidade que tem toda a sua economia, sua estrutura física, sua estrutura urbana baseada em royalties de petróleo, e não tiver um planejamento a longo prazo, ela tem uma grande chance de virar uma futura cidade fantasma. E aí tem outros elementos. Toda cidade que expressa sua riqueza, ainda que seja pelos dividendos do royalties, como Maricá, ela é atraente, não só para o turismo. Maricá, hoje em dia, não é mais uma cidade que tem essa característica apenas de turismo. Eu sou um exemplo disso. Eu sou uma das pessoas que vieram morar em Maricá, para além de já ter uma casa aqui, porque Maricá se mostra como uma cidade em ascensão. Contudo, a forma como essa ascensão tem se dado é uma forma extremamente predatória,
a natureza, que é o principal elemento que atrai pessoas, inclusive, para morar aqui, né? Para além da infraestrutura, acho que as pessoas vêm em busca dessa natureza ainda preservada, predatória à natureza e com uma infraestrutura que a gente chama, não sei se vocês já ouviram essa expressão, das fábricas de asfalto, do asfalto bom e do asfalto ruim. Então, é uma sucessão de obras de infraestrutura que não tem ideia de permanência, de durabilidade. E a construção civil, que é feita de forma desordenada, sem um planejamento, que desmata, que é feita sem uma perspectiva, a gente já falou isso diversas vezes, sem uma perspectiva de análise, planejamento, de esgotamento da cidade. A gente sempre já falou aqui diversas vezes que a cidade de Maricá ainda tem muitas casas com fossa, incluindo a minha, porque você recebe água da SEDAI e você não tem esgotamento próprio, e tudo isso está dentro de uma perspectiva de pensar a cidade, um plano diretor para a cidade. Mas um plano diretor, desculpem, que não pode vir da especulação imobiliária, um plano diretor que não pode vir do atendimento a interesses. Um plano diretor para a cidade, ele envolve planejamento urbano, e planejamento urbano entra dentro do planejamento de cidade, ele pensa saúde, educação, onde vai ter escola, onde não vai ter escola, onde vai ter hospital, onde não vai ter hospital, qual o tipo de saneamento básico, que aí entra a saúde de novo, pode ser feito no município. Então, pensar um plano diretor para além das... E aí, transporte, a gente sabe da problemática da máfia dos transportes em Maricá. É uma máfia, uma relação monopolista, né? Porque só tem uma empresa, e aí o município tem que se relacionar com essa empresa, mas, da minha perspectiva, você escolhe a forma como você quer lidar com o capital privado. Você escolhe a forma como você quer lidar com os empresários. Você é o Estado, você é o governo. A não ser que você tenha recebido muitos insumos durante a sua campanha, e, como ouvi hoje, de uma forma muito brilhante, né? Quem paga a banda, escolhe a música. Então, se você pagou a campanha, possivelmente você vai dar, vai nortear como vai ser o transporte, como vai ser o saneamento básico, como vai ser, onde não vai ter ou vai ter escola, como vai ser os tipos de contrato, onde vai ter um CRAS ou vai ter um CRES, porque aquilo é interessante. Inclusive, no campo da saúde, da assistência, que é o meu campo em que eu privilegio em meus estudos, em minha atuação, é incompreensível que até hoje a maioria dos equipamentos públicos seja alugado. Obviamente que isso atende ao interesse de alguém. Em outras palavras, pensar em planejamento urbano, e no caso, a gente aqui tem uma coisa muito grave, que é a questão dos transportes, como elas se dão. Acho que o Gabriel pode até falar um pouco melhor disso, que é o caso da relação Viação Amparo com a empresa pública de transporte, muito elogiada a tarifa zero, mas as pessoas desconhecem como acontece esse processo, e é isso. E um vereador faz o quê? Para além de fiscalizar, ele deve ser o sujeito que impeça as relações viciadas que não objetivam fornecer o melhor atendimento e qualidade de vida para a população, mas apenas atender interesses particulares. E aí, Jaqueline, pegando a questão do Digão e falando um pouco da Jaqueline. Jaqueline, eu fui técnica de enfermagem durante quase 8 anos da minha vida, trabalhei como assistente social na área da saúde e estou estudando agora na Fiocruz. E na Fiocruz a gente recebe, a gente estuda, tem a oportunidade de ter contato com pessoas que atuaram na época da reforma sanitária que originou o SUS. E eles têm muito essa questão, até saudosista, até ri agora do Marcos, porque eu lembrei disso, desse saudosismo de tempos em que a gente tinha que lutar pela redemocratização do país. E, para além do conceito de democracia, agora a gente vive uma democracia, e até foi falado essa semana que, como exemplo do Chile, a gente teria que rever nossa Constituição, como se nossa Constituição, que foi bem diferente da Constituição chilena, que era uma Constituição que dava condições à permanência de elementos ditatoriais,
a gente vai discutir a nossa Constituição agora, e a gente não conseguiu nem defender o SUS. E eu lhes digo, eu nunca pensei em 41 anos de vida eu sempre pensei assim, saúde de alta complexidade, hospitais, cirurgias, sempre interessou as empresas médicas, né, a essa perspectiva financiarizada, né, de dinheiro, pagar pela saúde, né, que é um modelo importado, inclusive, de certa forma, dos norte-americanos, que não tem um sistema único. Eles adorariam ter um sistema único, como a gente, mas não tem. E eu nunca pensei que estaria em jogo o posto de saúde, que eu ia tomar minha vacina da Covid, se tudo der certo ano que vem. Né? Isso aí é um pouco mais fé do que racionalidade. Eu nunca pensei. Mas aí tem um ponto que é importante para trazer o elemento de Maricá. Já existe previsto no Sistema Único de Saúde, na Lei 8080, na 8.142, a perspectiva da participação do setor privado nos serviços de saúde. Então, quando as pessoas falam assim, eu tenho plano de saúde, eu não tenho SUS, a oferta de serviço privado, ela faz parte de um sistema único de saúde, e o SUS faz a regulação desse sistema. Inclusive, você pode acessar o Ministério da Saúde, ou poderia não ser agora, que a gente não tem, né, com o atual momento, acessar o Ministério da Saúde para solicitar questões referentes ao seu plano de saúde, porque é um sistema único, ok. As parcerias público-privadas foram uma das derrotas que aconteceram no processo de constituição do SUS, né, de conformação, que a gente chama, né, colocou a lei, mas aí você vai criando outros artifícios legais para que o SUS exista. Ok. E aí, a parceria público-privada, que é o capital privado, as empresas privadas poderem participar da gestão da saúde, já existe. E não só existe, como existe aqui em Maricá. Nosso maior exemplo é o Hospital Che Guevara, que foi utilizado, e aí eu concordo, tinha que mesmo ser utilizado aquele espaço nas ações contra a Covid-19, mas não existe nenhuma perspectiva de chamar um concurso público para criar um quadro técnico próprio para um hospital público em Maricá. E o Hospital Conde Modesto, nós sabemos, eu sou uma usuária do SUS, nós sabemos o que ele tem para oferecer, para além das questões que a gente sabe do loteamento da saúde por determinados sujeitos da política maricaense. Ora, e o tipo de organização social que já está fazendo a gestão em Maricá, ela apenas faz a gestão. A proposta da 10.530, do falecido decreto, eu estava preparando um vídeo quando o decreto não foi nem à frente. Por pressão popular, há controvérsia, mas foi importante todos se manifestarem. A 10.530, ela piora a situação, porque ela permitia estudos não só para gerência, não era só um administrador ou contrato de pessoas de forma privada. Era construção de equipamentos, era a organização do trabalho, contrato, administração. Quem diz para vocês que isso não é privatização? Quem vai dizer para vocês que se eu sou dono do prédio, se eu sou dona da administração, eu contrato as pessoas, eu compro os insumos, eu compro a injeção, eu compro a bandagem, quem disse para vocês que eu não posso cobrar o serviço? Pior, porque nas organizações sociais, você paga 3 vezes, né? Você paga via impostos, da saúde pública via impostos. A gente não vai entrar aqui na questão tributária, mas é isso. E a gente que paga, porque são os impostos na compra e venda dos nossos objetos do dia a dia, né? E fala do trabalho, da utilidade, né? O segundo momento que você paga, objetivamente, é quando o Estado paga para essa OS fazer a gestão de serviço público, ao invés de ter um quadro técnico próprio, que tenha a qualidade de executar essa tarefa da gestão do trabalho, e com trabalhadores com contratos estáveis, para dar continuidade nos serviços, e você paga a terceira vez quando você não consegue atendimento, e paga a clínica privada popular 50, 60, 70
por uma consulta. Então, essa é a realidade do SUS. A precarização do SUS é um projeto. A emenda constitucional, que veio a partir da PEC do fim do mundo, ela retira do SUS insumos para funcionar e abre precedente para este capital, inclusive internacional, para fazer a gestão do SUS. Nós somos invejados pelo mundo inteiro. O Brasil só morreu mais gente por conta do SUS. E só para finalizar, para não me estender muito, algumas pessoas da minha página me questionaram que não existia no decreto, inclusive muito mal escrito, a palavra privatização. Mas existia a palavra com fins lucrativos. As organizações sociais, e o Rio de Janeiro nos comprova isso, são um desserviço ao SUS. Está comprovado que elas não funcionam e são locos de corrupção. O pessoal gosta muito de falar de corrupção. Abre portas para corrupção. Só que elas ainda são sem fins lucrativos. O decreto 10.530 tinha lá escrito com fins lucrativos. Quem tem fins lucrativos é empresa, não serviço público. É, verdade. Eles fazem de tudo para esconder as reais intenções privatistas, né? E aí a gente começa a pensar em tudo que está acontecendo, né? Infelizmente, nessa semana tivemos um incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso e algumas situações que, na verdade, não é mero acaso. É método. Tem método, tem racionalidade e, de fato, existe um planejamento para um desmonte da saúde pública, assim como da educação, assim como da cultura, etc. Até a Jaqueline comentou aqui, né, que tem gente que tem plano de saúde a meia boca e acha que não vai precisar do SUS. Pelo amor de Deus, né? Na hora de um acidente dentro de casa, que você precisa de um médico especialista, você vai correr para o hospital público. Entendeu? Às vezes não é um hospital ou não é uma clínica distante. Por exemplo, em Maricá não temos clínicas especializadas em diversos setores, né? É o hospital público que vai dar essa referência. Professor Gabriel, continue aí essa questão levantada pela Janice, como devemos tratar a nossa saúde e a questão do Digão também em relação aos transportes públicos. A pergunta do Digão, agradecer aí a pergunta, espero que ele esteja aí nos assistindo também. O Digão está sempre aí com a gente. A questão do transporte e, de uma forma mais abrangente, a questão da mobilidade urbana, planejamento do território, planejamento de cidade, é o que falta, né? Aqui em Maricá, falta muito. Eu coloquei um conjunto de propostas, um conjunto de projetos que podem se tornar projetos de lei. No meu site, na minha página, foi um conjunto de propostas que nós, do pessoal Maricá, em coletivo, em conjunto, em discussões, criamos para uma Maricá melhor no que se refere ao direito de ir e vir, ao acesso à cidade, né, a como esses espaços serão ocupados, distribuídos, acessados pelas pessoas, né? E daí a gente passa por uma série de sub-aspectos, subtemas, né? Como, por exemplo, acessibilidade, como, por exemplo, transporte público, a gente passa por questão de infraestrutura, saneamento básico, água encanada, a gente passa pela questão da preservação do meio ambiente, aonde pode construir, a especulação imobiliária pode atuar, onde não pode, enfim, o que é o âmbito rural, né? Maricá ainda tem áreas rurais e que, né, exercem suas funções, né? A agricultura familiar, agricultura sem agrotóxicos, nós temos aqui em Maricá, então tudo isso precisa ser muito bem analisado, dividido e distribuído na cidade, para que a gente não haja com um processo de destruição do meio ambiente, destruição das áreas rurais, né, para que a gente tenha, de fato, uma cidade acessível a todos e todas, independente de suas dificuldades, deficiências. Isso é a cidade que eu quero, isso é a cidade que o pessoal Maricá quer, né?
Tem um conjunto de propostas lá no meu site, nas redes sociais, no Facebook, que quem tiver uma curiosidade maior pode dar uma lida lá. São muitos os aspectos, então, de repente, iria ocupar um tempo muito grande aqui, mas a gente passa desde a questão do transporte, a gente fala da possibilidade do uso das bicicletas, né, do uso, inclusive, das caminhadas, né? A gente tem que orientar as pessoas, né, quais trajetos são possíveis de fazer a pé, que trajetos são possíveis de fazer de bicicleta. A gente precisa criar um projeto em Maricá de bicicletas públicas, de bicicletários públicos, né? Maricá ainda tem um hábito, né? A população maricaense, principalmente mais antiga, mais tradicional aqui do município, tem o hábito de andar de bicicleta, né? Isso é muito interessante, é um transporte não poluente, a pessoa está, ao mesmo tempo, fazendo uma atividade física, a pessoa consegue se locomover, dependendo de onde ela vai, ela se locomove até mais rápido do que pegar uma condução pública, né? Porque o tempo que você anda até o ponto de ônibus, espera o ônibus, né? Depois o ônibus desce num determinado ponto, você ainda anda mais um pedaço, muitas vezes é mais fácil andar de bicicleta. Tudo isso tem que ser organizado pela cidade, né? Pela gestão pública, transporte público acessível, né? Cobrar, né, da EPT, que é uma empresa pública de transportes aqui em Maricá, né, os famosos vermelhinhos, ônibus, 100%, né, dos ônibus acessíveis, né, pessoas que têm dificuldade de locomoção, cadeirantes, claro, com a tarifa zero, mas, para além da tarifa zero, uma questão de qualidade, que nós não temos ainda hoje, né? Aquela questão do amparo e EPT, enfim, aquela pouca vergonha, né, daquela relação espúria entre a prefeitura e a nossa Damparo. O contrato dela já era para ter sido rompido, já era para ter sido finalizado, né? Não é nem rompido, o contrato acabou de concessão agora em outubro, né? E a prefeitura tinha uma chance ali de colocar a sua empresa pública de transportes para funcionar em toda a cidade, com tarifa zero, com qualidade, com gestão, né? Com veículos, com equipamentos públicos de qualidade. Essa empresa pública de transportes, ela já existe há pelo menos 5 anos, eu acho que quase 6 anos já, e que, né, o que essa empresa pública cresceu, o que ela tem de estrutura hoje, né? Na rodoviária eles têm um container lá para abastecer os seus funcionários, né? Enfim, então, é uma empresa que não recebe investimentos adequados da prefeitura, e aí a Amparo continua, né, explorando e cobrando a tarifa da nossa população. As tarifas, então, intermunicipais são mais escandalosas ainda, né? Tarifas absurdamente caras, ônibus que não possuem acessibilidade, né? Enfim, então a gente tem uma série de questões aí, né? É importante também a gente pensar num processo gradativo de descentralização da cidade. Hoje, muita coisa que você precisa fazer em Maricá, você precisa ir ao centro de Maricá, né? Então, isso faz com que as pessoas precisam usar mais o transporte público, acabem enchendo, lotando os ônibus. É muito difícil você ir daqui de Noão ao centro de Maricá, por exemplo, num ônibus vazio. Muito difícil. Os ônibus normalmente estão cheios, estão com gente em pé. Isso em plena pandemia, né? Que a gente tinha que ter aí pelo menos um distanciamento, que as pessoas não tivessem uma coladas na outra, né? Mas, enfim, porque a empresa objetivo lucro, não objetivo bem-estar da população, né? Então, tem uma série de conjuntos aí, quando a gente fala da questão de mobilidade urbana, da questão de um planejamento para a cidade, um planejamento que seja realmente bom para todos, né? Que todos possam acessar a cidade de uma maneira integral, de uma maneira objetiva, de uma maneira fácil, né? Então, para isso, a gente precisa incorporar algumas propostas à gestão pública aqui em Maricá. E, com relação à questão da saúde, né, eu não vou nem entrar muito no âmbito nacional, né? Acho que a Janice já falou muito bem, e ela tem muito mais conhecimento nessa questão do que eu, mas calha muito bem essa pergunta com um vídeo que eu fiz agora recentemente, acho que eu publiquei ele na terça-feira agora, falando sobre como funciona a gestão pública da saúde aqui em Maricá, né? E não é nem só na saúde, na verdade Maricá está num processo gradativo de privatização de uma série de serviços públicos, de uma série de secretarias que funcionam aqui em Maricá. A gente já sabe muito bem, quem vive a política um pouco mais de perto aqui em Maricá, a gente sabe que essas secretarias são, na verdade, grandes cabides de emprego, né? E esses cabides de emprego servem para manter os vereadores, né, nos seus cargos de vereadores, seus secretários nos seus cargos de secretários, né? Porque na hora da eleição, essa galera toda já tem quem votar, né? Não pode nem ouvir um outro candidato falar nada. Tá? E assim a máquina pública permanece no poder lá, os vereadores continuam vereadores, né? Prefeito, todo mundo fica lá muito bem, e a população sendo sempre prejudicada.
A gestão da saúde pública aqui em Maricá, ela está num processo de avanço de privatização, né? Quando a gente fala em privatização, na verdade, assim, não é que, né, como a Janice falou, né, são empresas que fazem a gestão pública aqui em Maricá, mas que, teoricamente, pelo menos pela lei, são empresas sem fins lucrativos, são organizações sociais, né, chamadas de OS, né, que não possuem fins lucrativos, mas recebem verdadeiras fortunas da prefeitura daqui de Maricá, né? Eu andei analisando, um amigo nosso nos ajudou também a levantar essas informações, esses dados, né? E só de contratos feitos esse ano aí, da prefeitura, junto com organizações sociais, só na área da saúde, a gente chega a quase 1 né? 1 bilhão de recursos que a prefeitura repassa para algumas OS, não é uma só, né? São 3, 4 OS que dividem aí a gestão pública de atenção básica, de urgência e emergência, de gestão do Hospital Ernesto Che Guevara, que inclusive foi feito sem licitação, foi feito com dispensa de licitação, porque foi feito em meio à pandemia do Covid-19, né? Só o Hospital Ernesto Che Guevara foi um contrato de mais de 80 milhões de reais, para uma gestão de apenas 6 meses, a gestão que, inclusive, já acabou agora no iníciozinho de outubro, e a prefeitura já vem fazendo novos acréscimos do contrato, com mais milhões, né, para essa OS aí que está gerindo o Hospital Che Guevara, que é uma gestão apenas para tratamento e atendimento ao Covid-19. Né? Ninguém é atendido ali, ninguém se interna ali para nenhum outro motivo de doença, apenas para Covid-19. Né? Então, só em 6 meses já foram gastos mais de 80 milhões. A gente tem contratos na atenção básica de 240 milhões, se eu não me engano. Agora eu posso estar confundindo um pouco os números, mas é mais ou menos por aí. Urgência e emergência, nós temos um contrato de mais de 350 milhões. Então, se você somar isso tudo aí, você tem aí quase que a metade da arrecadação do município, gastos só com OS na área da saúde. Isso fora, a gente vai falar de OS na área de esporte e lazer, de OS na área de assistência social, de OS que fazem gestão de projetos esportivos, projetos enfim, uma série de projetos são desenvolvidos na cidade com terceira idade, né, enfim, com alguns setores da sociedade. Então, isso é escandaloso, né? Uma gestão que se diz de esquerda, que se diz preocupada com o bem-estar da população, está entregando de bandeja a gestão de várias secretarias, de vários hospitais, de vários setores da cidade para OS, para organizações sociais, fazerem essa gestão, que a gente precisa de concurso público, né? O problema aqui em Maricá é que se faz muito pouco concurso público para manter os gabinetes recheados de funcionários terceirizados, secretarias recheadas de funcionários terceirizados, várias empresas públicas vão sendo criadas que pouco fazem, mas lá tem uma penca de funcionários terceirizados. A gente tem a Somar até faz, né, intervenções aqui na cidade com bastante volume, né, de intervenções, mas nós temos aí, por exemplo, a Sanemar, que é uma empresa de saneamento básico. Que saneamento básico essa Sanemar faz em Maricá? E tem lá uma penca de funcionários terceirizados dentro dessa empresa. A própria EPT, a Empresa Pública de Transporte, todos quase os funcionários lá são terceirizados, pouquíssimos são os funcionários concursados. Só foi feito um único concurso para a EPT lá no início, quando ela foi criada, com 20 e poucas, 30 e poucas vagas, e mais nada aconteceu. Na área da saúde nós temos anos, sei lá quantos anos, não me lembro de cabeça, né, do último concurso público que foi feito na área da saúde aqui em Maricá. Só foram feitos processos seletivos, temporários, são feitas sempre contratações de OS, essas OS terceirizando a mão de obra, né? O que a gente precisa é de um município, um corpo de funcionários técnicos, públicos, concursados, que possam fazer a gestão desses vários setores, dessas várias secretarias, com qualidade, com eficiência, com técnica, né? E não do jeito que a gente está vendo atualmente no nosso município. E com isso, né, quem perde é sempre a gente, a população, né, que muitas vezes não sabe, não está por dentro desses meandros políticos, né? De repente a pessoa recebe um atendimento médico e fica satisfeita, né? Mas na verdade ela não sabe como que isso está sendo gerido pela prefeitura, quanto que a prefeitura está gastando por um negócio que poderia ter sido gasto muito menos, uma economia do nosso dinheiro público que poderia ser investido num outro setor, numa outra área, né? Então, a gente precisa repensar esses modelos de parceria público-privados que estão sendo feitos aqui em Maricá. A gente precisa de corpo técnico concursado para fazer a gestão dos setores, das secretarias dentro do nosso município. É isso mesmo, professor Gabriel.
a questão da valorização do servidor público. E, aliás, ontem foi dia do funcionário público, que infelizmente nesse país, e sobretudo nesse governo fascista, está sendo tão maltratado, tão vilipendiado pelos nossos representantes. Então, parabéns aí a todos os servidores públicos. E falar em concurso público, tem aqui uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver, a gente já vai encaixar, que é a pergunta da Vera Pinto, nossa amiga, aqui de Maricá. Vera, um beijo. Ela faz a seguinte pergunta: por que a prefeitura não faz concurso profissionalizante para a população ser incluída em empresas que sabe que vai abrir e gerar emprego? Porque o que eu vejo é que os maricaenses não têm emprego, mas tem gente de outros municípios empregados aqui. Então, a gente já meio que continua aí a resposta do professor Gabriel. Janice, por favor, a palavra é sua. Na verdade, pelo que eu entendi, a Vera, oi Vera Pinto, que foi minha convidada belíssima do Encontros para Mulherar, beijão. Vera, eu fui coordenadora, no momento que eu estou me sentindo agora esses políticos clássicos, né? Quando fui coordenadora, desculpa, eu tenho que brincar, é porque a gente que é militante de partido de esquerda e sério, a gente tem um estranhamento quando utiliza certos tipos de jargão, mas vamos objetivar. Eu fui coordenadora do Acessuas Trabalho. O que é o Acessuas Trabalho, gente? O Acessuas Trabalho é um programa que preconiza, né, que objetivamente operacionaliza um dos objetivos da Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, né, que é a inclusão no mercado de trabalho. Então, o Acessuas Trabalho é acesso pelo Sistema Único de Assistência Social ao mercado de trabalho. Para além das questões que a gente tenha com uma formação para o trabalho, né, a gente teria que entrar em outros meandros, vivemos uma sociedade capitalista e precisamos trabalhar. E ainda o trabalho qualificado ele é melhor remunerado, né? Ainda que não tenha mais contratos de trabalho estáveis, ou seja, ainda que você não consiga hoje um emprego com carteira assinada, quanto mais qualificado, tende a se receber um pouco mais por esse trabalho prestado. Mas voltando às sessões de trabalho. E qual uma das estratégias que o governo de centro-esquerda que governou o país anteriormente tinha era o Pronatec, que era o programa de acesso ao ensino tecnológico. Muitos que acessam os CRAs e CREAs conhecem o Pronatec, porque era aquele curso que você recebia uma camisa do Senai, recebia passagem, recebia alimentação e fazia um curso técnico, sobretudo ali no Senai. Como eu sou funcionária de Niterói, sou trabalhadora de Niterói da assistência, a gente aqui da região encaminha muito para o Senai de São Gonçalo, ali em Tribobó, né, que, inclusive, é uma estrutura muito interessante para curso técnico. Aqui em Maricá, obviamente, enquanto direcionamento da política de assistência, a gente também tinha os polos do Senai e alguns polos do SENAC, que é o Serviço Nacional, Serviço Social do Comércio, né, que são cursos mais ligados à área de serviços, né, tem essa diferença, SESI, SENAI, SENAC, né? Quem estuda serviço social sabe disso, né? E outros estudiosos do setor industrial brasileiro. E a proposta era trazer algum tipo de formação por meio de núcleos. Então, você tinha, nesse regime de container, pelo menos eu não vi mais, mas eu acho que ainda tem alguns núcleos desses, que é sobre esse formato container, que o professor Gabriel tem uma crítica muito incisiva e muito apropriada, se ministravam cursos ligados à área da indústria, né, e do comércio, no caso dos núcleos do Senai. Contudo, tanto o Pronatec como o Acessuas Trabalho, ele sofre uma desconstrução durante o governo do nosso querido
desculpa, eu tenho que fazer a piada, nosso querido Nosferatu Michel Temer, né? E há uma desconstrução, um esvaziamento desses programas, uma quebra de contrato, porque não se enganem, o SED e o SENAI recebia subsídios para poder ministrar esses cursos, ou seja, o Estado, o governo federal pagava, e aí é mais um exemplo daquela conciliação, o que nesse ponto eu não estranho, afinal de contas, o governo de centro-esquerda, seus principais sujeitos políticos se formaram no SESI e SENAI, então não é de causar estranhamento, e reforço, é importante formação e qualificação, mas houve um esvaziamento. Objetivamente, você ainda tinha os cursos do SENAI, mas você não tinha alimentação e transporte. E muitos jovens que eram encaminhados dos CRAs e CREAs para esses cursos simplesmente não tinham como ir. E uma queda absurda, porque um curso, por exemplo, de torneiro mecânico, eu acho que é assim que fala, no Senai custa R$5.000. E os jovens, durante o Pronatec, tinham acesso a esses cursos. Imagina se o SESI e Senai vai querer deixar um jovem ou um grupo de jovens realizar esses cursos de formação que custam R$5.000. Então, sem um pagamento, sem esse subsídio do Estado, no caso, do Estado brasileiro, houve um corte incisivo nesses cursos. Vera, eu desconheço outro tipo de programa que existe em Maricá, além dos privados. E você toca num ponto fundamental. Maricá ainda é uma cidade dormitório. O que é uma cidade dormitório, Janice? É uma cidade onde as pessoas moram aqui, mas não trabalham aqui. E você toca numa questão de fundo. Os poucos trabalhos qualificados, eles são ocupados por pessoas que vêm ou dos municípios vizinhos ou até mesmo do Rio. Ou seja, você não qualifica minimamente os moradores e trabalhadores do município de Maricá para ocupar essas vagas. Então, você vai... Aí tem essa perspectiva, né? Trabalho e emprego. Os moradores ocupam trabalhos de baixa qualificação e baixa remuneração, e pessoas de fora vêm e ocupam os cargos com alta qualificação e uma remuneração mais interessante. Mais que isso, dentre as minhas propostas, e aí tem um pouco a ver com isso, você me colocou para pensar isso agora, muito obrigada, Vera, é fantástica, é o seguinte, eu coloco lá que a gente tem uma perspectiva de criar condições para que os trabalhadores e moradores, moradores de Maricá, tenham condições de realizar um concurso público aqui. O que acontece? Os poucos concursos públicos que Maricá abre são ocupados por pessoas de fora, que vêm atraídas pelos salários. E, enquanto isso, os moradores de Maricá vão procurar, por exemplo, ensino superior, sobretudo na UF, se qualificam e não conseguem emprego aqui. Até porque tem todo um histórico de dificuldades para poder se qualificar e não consegue, muitas das vezes, qualidade e tempo de qualidade. Eu dou aula para concurso público, eu sei disso, qualidade para sentar e estudar. Então, eu penso o seguinte, qualificação é algo imprescindível, passou da hora de criar um polo tecnológico, a gente tem Instituto Federal, mas que já não está mais naquele processo de construção de conhecimento como antes, criar um polo tecnológico de formação e de construção de conhecimento em Maricá para ontem. Com este polo tecnológico, você consegue vislumbrar possibilidades de criação de empregos estáveis, de formação de um quadro técnico próprio do município e pensar em forma de criar uma política de pleno emprego a partir dos moradores daqui, que com certeza vão ter um cuidado, um respeito com a natureza, que é a maior riqueza de Maricá. E eu sempre coloco, né? Criação de vínculos estáveis para os trabalhadores que já estão aqui. Eu vou dar um exemplo, já que a gente está falando muito de saúde hoje, é super válido. Teve um processo seletivo para agente comunitário de saúde, que a minha agente comunitária de saúde não é de Maricá. Ela veio, não questionei, muito simpática, aparentemente qualificada, com uma boa fala, mas não é de Maricá. E um dos elementos fundamentais e que o 10.530 ia questionar era esse agente comunitário de saúde tem que conhecer a comunidade. Então é isso, você importa qualificação e você não cria possibilidades da criação e do acesso aos moradores / trabalhadores de Maricá aos empregos
ainda que poucos que existem, os futuros que possam surgir. É isso. Espero ter respondido. Sim, claro, você é 10, Janice. Gabriel, agora você fale sobre esse assunto aí tão interessante que a Vera colocou para a gente. Sim, obrigado, Vera, mais uma vez com a gente aí, sempre, toda semana. Muito obrigado pela participação. Isso é um tema que muita gente tem interesse aqui em Maricá. Aqui em Maricá nós temos um dilema, um drama. Eu acho que nós já até falamos um pouco disso numa outra live mais antiga aí para trás. A questão do emprego aqui em Maricá, né? Muita gente que mora em Maricá trabalha em outros municípios vizinhos. E você tem todo um problema em relação a isso. Porque o nosso transporte público é ruim, nossa mobilidade urbana é ruim, principalmente nossas linhas intermunicipais, que estão na mão da nossa Amparo, com tarifas absurdas, ônibus sem acessibilidade, etc. e tal, né? Então, as pessoas perdem qualidade de vida, né? Perdem tempo dentro do transporte público, que poderiam estar desenvolvendo atividades de cultura, de lazer, educacionais, ou até mesmo, né, ficar descansando, estar com a família. Isso é um dilema, isso é uma preocupação muito grande e uma reclamação de muitos dos moradores de Maricá, né? Outra questão que a Vera colocou, e realmente é uma verdade, muita gente também, tá, que vem de outros municípios para trabalhar aqui em Maricá, principalmente quando a gente fala em cargos mais qualificados, em cargos com melhor remuneração e principalmente quando a gente fala nos concursos públicos. Acabei de falar no bloco anterior de que a gente precisa valorizar os concursos públicos, que a gente precisa realizar concursos públicos. Mas também, pouco adianta a gente realizar uma série de concursos públicos para trazer gente de fora, de outros municípios, para trabalharem aqui em Maricá. Nós vamos inchar a cidade, nós vamos trazer mais população para a cidade, e aí nós não temos saneamento básico, e aí nós não temos a estrutura de cidade, não temos mobilidade urbana, então isso vai acabar piorando a vida, né, dos moradores de Maricá. Né? Só a gente olhar o último concurso público que nós tivemos para a área de educação, teve também umas poucas vagas para a área de assistência social, e eu acho que 5, 6 vagas para a área da saúde. Nós tivemos uma leva de pessoas que vieram de outros municípios trabalharem aqui, né? Na área de educação, então, principalmente, que normalmente não são trabalhos que você exerce o dia inteiro, de forma diária, né, todos os dias da semana. São trabalhos que muitas vezes são realizados 2, 3 vezes por semana, ou mesmo que seja todo dia, mas é dentro de um único turno, ou manhã, ou tarde. Então, isso possibilita que outras pessoas, outros municípios, venham trabalhar aqui. Né? Eu, na escola que trabalho aqui da prefeitura, a grande maioria dos professores, dos profissionais da escola, são de outros municípios, né? Vêm de outros municípios, São Gonçalo, Niterói, até mesmo do Rio de Janeiro, até mesmo da Baixada Fluminense, tem professores que vêm para cá para trabalhar, porque tem uma remuneração relativamente satisfatória, né, existe um nível mais elevado de formação desses profissionais. Então, o que a gente precisa em Maricá, para além da valorização do concurso público, para além da geração de emprego, é gerar emprego, é fazer concurso focado para a nossa população. Né? Então, a gente precisa capacitar essa nossa população. Ninguém melhor do que a prefeitura, né, através de algumas secretarias, para criar um plano, uma organização de como essas vagas vão ser oferecidas, como serão oferecidas. Ninguém melhor do que a prefeitura para saber que tipo de empresa privada, de repente, vai se instalar no município daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Né? E sabendo de que uma empresa privada vai se instalar aqui daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, a prefeitura tem a função e o dever de desenvolver cursos profissionalizantes, cursos técnicos, ou até mesmo graduações que sejam necessárias para que as pessoas, o povo maricaense, ocupe as vagas desse mercado de trabalho. Quando a gente fala em realizar concurso público para a área da saúde, por exemplo, a gente precisa ter em Maricá técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, técnicos de radiografia, enfim, maqueiros, toda essa equipe hospitalar. Né? Será que nós temos? Né? Podemos ter um ou outro, mas não, de repente não vamos conseguir ter todo o quadro de pessoas que nós precisamos ter. E aí nós vamos trazer, então, gente de outros municípios. Então, a prefeitura, ela precisa organizar, ter gestão para qualificar a população,
sabendo que daqui a um ano ela vai realizar um concurso público para tal área, sabendo que daqui a 2 anos tem uma empresa privada que está interessada em desenvolver algum tipo de atividade aqui no município. E aí está lá com aquela questão de licença, de obra, e enquanto isso, a prefeitura está capacitando os seus moradores, os seus trabalhadores, para que quando a empresa comece a funcionar, esse trabalhador já esteja praticamente, vamos dizer, com um emprego garantido. Isso é um processo de gestão, um processo de organização que não tem, né, aqui em Maricá. A gente tem um projeto ou outro de qualificação, de cursos técnicos, aqui em Noã mesmo tem um polo, que eu acho que é do Senai, mas eu não tenho certeza se é do Senai ou do Senac, aqui em Noã, do lado daquele posto Ali, que tem, indo para o centro de Noã, de quem vem de Niterói, indo para o centro de Noã, tem ali, vejo às vezes alguns jovens ali entrando e saindo. Via, né? Agora com a pandemia não está tendo mais. Mas assim, não sei que cursos tem ali, não sei até que ponto a efetividade desses cursos vão se tornar empregos, né? Não adianta você fazer um curso, sei lá, de soldador, né, se você não tem mercado de trabalho para soldador aqui em Maricá. Então, esse cara vai se formar soldador, vai ter que trabalhar em Niterói, vai ter que trabalhar em São Paulo. Então, isso não adianta. O que a gente precisa é ter esse plano de gestão para a gente ir gradativamente capacitando as pessoas, não só com cursos técnicos e profissionalizantes, mas também com graduação. Está aí o programa da Prefeitura Passaporte Universitário, né, que está colocando na faculdade, na graduação, várias pessoas, centenas de pessoas, né? Beleza, as pessoas vão se formar. E depois vão trabalhar aonde? Não tem mercado de trabalho aqui em Maricá, né? Se a prefeitura está fazendo algum tipo de planejamento para que quando essas pessoas se formem na graduação, elas tenham aonde trabalhar dentro de Maricá, ou essa pessoa depois se vira e vai buscar emprego onde quiser buscar, né? Então a prefeitura precisa organizar esse tipo de coisa, né? Capacitar, sim, né? Ampliar essas capacitações, esses cursos, mas sempre prevendo o mercado de trabalho, né? A prefeitura ela pode suprir esse mercado de trabalho em alguma medida, através de concursos públicos, e não através de terceirizações, através de cabides de emprego, mas a prefeitura também tem o saber, o conhecimento de empresas privadas que vão se instalar, que vão ampliar sua empresa, né, que vão precisar de uma demanda de tal funcionário, tal trabalhador daqui a algum tempo, e a prefeitura pode ir desenvolvendo, então, projetos nesse sentido. Isso é muito importante para a gente acabar com esse drama, com esse dilema, que é a questão do emprego aqui em Maricá, né? Dessa coisa de que as pessoas que têm uma certa qualificação, uma maior qualificação, precisam ir para o Rio, para Niterói, para São Gonçalo, para trabalhar, para ter um rendimento de salário melhor, né? E do outro modo, também outras pessoas que vêm de fora e acabam ocupando cargos de serviço público aqui, dentro do nosso município, né? Com esse planejamento, com essa gestão de capacitação e, ao mesmo tempo, a geração de empregos, a gente vai conseguir, então, ir melhorando isso gradativamente. Isso também não é uma coisa simples, isso não é uma coisa que vai surtir um efeito de um ano para o outro, né? Isso é um processo lento, que precisa de alguns anos para se efetivar, mas que precisa começar. Até então, eu não vejo esse início pela prefeitura, né? Pela gestão atual municipal. Perfeito, professor Gabriel. E antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria de falar uma coisinha para a gente já ir dando os recados aos poucos, para não ficar uma coisa muito atropelada no final. Diante da qualidade das respostas, dos projetos, das ideias do professor Gabriel, da Janice Realinas, eu convido a todos vocês a assistirem nas nossas redes sociais, nas redes sociais dos nossos 2 candidatos e no YouTube, as outras edições do Diálogos Maricá. Ali nós falamos sobre todos os assuntos referentes à nossa cidade de Maricá e também à conjuntura estadual e nacional. E ali vocês vão constatar a capacidade, a articulação, o entendimento e a valorização que nossos 2 candidatos necessitam serem conhecidos aqui em Maricá, porque eles são capazes, porque eles sabem das coisas, e nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui, de fato, para dialogar com a população, e
escolhemos os nossos melhores representantes para isso. Portanto, eu convido todos vocês a assistirem nas nossas páginas os nossos vídeos, né, das lives temáticas do Núcleo Rosa Luxemburgo e também as outras edições dos Diálogos de Maricá. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta minha, que eu acho que é um assunto que nós não debatemos aqui ainda, nessa série de programas. Eu até deixei escrito aqui para facilitar. Pergunta: o que vocês acham dos conselhos populares nos municípios numa perspectiva deliberativa, ou seja, com a participação direta dos trabalhadores no conjunto das políticas municipais? Nós sabemos que é uma pergunta polêmica, já tivemos algumas experiências pelo Brasil afora, mas, como nós somos socialistas e nós somos de esquerda, eu acredito que esse tema seja um tema que volta e meia está aí nas nossas agendas e nos nossos pensamentos. Então, eu vou começar com a Genice Ralinas, para que ela fale sobre a questão dos conselhos populares. Quais são suas ideias, Genice? Então, é interessante essa sua questão, porque ela vai me dar a oportunidade de falar um pouco sobre um tema que apareceu muito na mídia essa semana, que foi o plebiscito do Aprueba. Nossa, falei em inglês. Aprueba no Chile, que era para poder discutir, até comentei anteriormente, discutir se haveria ou não um processo constituinte no Chile. E aí, na minha opinião, alguns oportunistas aqui do Brasil, comentei isso no anterior para fazer só um resumo, alguns oportunistas aqui do Brasil disseram que talvez houvesse necessidade de ter um novo processo constituinte no Brasil, como se a Constituição não estivesse sendo completamente rasgada em processo a cada medida provisória, a cada decreto, né, está sendo morta por decreto. A nossa Constituição de 88, a nossa Constituição Cidadã, que não é perfeita, mas que é uma das mais avançadas do mundo, embora tardia, em relação ao estado de bem-estar social europeu. No momento, Janice virou professora de História, né? Mas nossa Constituição está sofrendo ataque. Mas, dentre as questões, dentre os pilares que a nossa Constituição possui, estão a participação popular. E por quê? Porque nós vivemos 21 anos de período ditatorial, onde existia um poder centralizado. Então, a universalização, a descentralização, a participação popular, social, né? Para não dizer popular, que é muito comunista, né? Popular. A participação social é um dos pilares muito caros. E como é que ela se apresenta? Por meio dos conselhos de direitos. Ora, a maioria das pessoas desconhece a existência do Conselho de Saúde, Conselho Municipal, Estadual e Federal de Saúde, Conselho Municipal, Federal, Estadual, ou seja, todas as instâncias de poder da União, dos estados e municípios, possuem conselhos de direitos que têm, dentre outras atribuições, fiscalizar, verificar se as políticas sociais estão funcionando, em último caso, né? Se elas estão sendo operacionalizadas conforme a letra da lei, se a lei precisa ser modificada, se a lei precisa ser melhorada para que contribua para a melhoria da qualidade de vida da população. O que a minha experiência, já falei isso algumas vezes, o que a minha experiência me diz sobre os conselhos de direitos? Estão, assim como as secretarias e assim com a gestão pública, cooptados, viciados por interesses. Afinal de contas, quando você tem, por exemplo, um recurso para a saúde, para a assistência e para a educação, esses conselhos de direitos que deveriam de ter assento da gestão pública, ou seja, do secretário, do governador, do prefeito, de parte da sociedade civil, ou seja, nós, cidadãos, e dos trabalhadores, de entidades representativas, são mais do mesmo, são todos amigos que decidem tudo para
de conforme os interesses que estão ali postos. Então, o que acontece? Nesses anos, desde 88, quando a Constituição de 88 foi lançada, foi promulgada, que a gente fala assim, né? Quando alguém assinou lá, o Ulisses Guimarães assinou, desde então os conselhos perderam sua característica, que foi construída no processo constituinte, que era a participação popular. Porque, como eu sempre digo aqui, se não disse, digo agora, participação popular não pode se restringir ao voto. Participação popular tem que ser o tempo todo. E aí eu vou aproveitar para fazer a propaganda de duas das minhas propostas enquanto candidatura para este mandato, que são as suas vigilantes e as vigilantes do SUS. Eu fiz um trocadilho porque SUAS é o Sistema Único de Assistência Social e SUS é o Sistema Único de Saúde. São os nossos sistemas dessas duas políticas sociais. E aí eu fiz um trocadilho porque, na verdade, Marcos, lembra quando a gente há muito tempo estava discutindo a importância de conselhos populares? Algumas pessoas chegaram no inbox para mim e disseram a ousadia de propor uma organização popular, um conselho popular, uma vigilância epidemiológica e vigilância do SUAS, com a participação, protagonismo das mulheres para fiscalizar os serviços públicos. Ser ousado, porque não só a proposta é instrumentalizar estas mulheres, eu advogo, são as mulheres que mais acessam as políticas públicas e sociais, até porque elas são aquelas que cuidam de pais, filhos, do marido, da organização da vida, da reprodução social. Eu advogo isso, eu me encontrei, né, nessa perspectiva teórica, e as suas vigilantes e vigilantes do SUAS é a minha proposta de quase um piloto para conselhos populares de usuários do SUS e do SUAS, para além do Conselho de Direitos. Aquela representação da sociedade civil que deve ser construída por meio dessa perspectiva, com assessoria e apoio desta candidatura e, oxalá queira, deste mandato, assessoria destes grupos de mulheres, desses grupos de trabalho que vão compreender as políticas sociais e vão fazer o direcionamento participativo dessas políticas. E aí eu incluo outra proposta, nós temos o Plano Municipal de Assistência e Plano Municipal de Saúde, e esses GTs, com as suas vigilantes e as vigilantes do SUAS, vão servir para contribuir e construir de forma coletiva, de verdade, planos municipais de assistência e saúde com a participação popular. Então, para mim, é uma experiência, uma proposta que é uma experiência que tem... A minha experiência profissional diz que isso dá muito pé, como diria o Tiago Sá, bota fé, né? E a gente também tem o Fórum de Trabalhadores de Saúde do Trabalhador, né? E a ouvidoria contra o assédio moral, que vem no esteio desse Fórum de Trabalhadores, que não é difícil de fazer, para além do meu gabinete que vai estar aberto, para receber esses trabalhadores do SUS e do SUAS que sofrem assédio moral, um fórum de gestão do SUS e do SUAS e de saúde do trabalhador, do SUS e do SUAS, que também é uma perspectiva de organizar coletivamente por meio de conselhos populares, e aí que está. Objetivamente, essas propostas que eu coloco, elas não têm poder deliberativo, mas se a gente instrumentaliza, assessora, constrói junto com essas mulheres, eles vão para os conselhos de direitos e lá eles têm assento e conseguem interferir de forma deliberativa. Isso é estratégia. Estou dizendo até estratégia antes da hora, né, gente? Mas é isso. Mulheres que estão aqui ouvindo essa live agora, ou que vão assistir depois. É isso. Construir juntas, mas não é para nada. É para que a gente se instrumentalize para ir para o Conselho de Direito, ter assento, ter voz, uma voz qualificada para realmente causar impacto nas políticas públicas do nosso município. Espero ter respondido, Marcos. Isso me empolga. Super respondeu, Janice. E os conselhos populares
Marcos? E falar. Gabriel, professor Gabriel, agora é com você. Beleza, Marcos, uma pergunta muito importante. É fato, né, que a gente realmente precisa de uma participação, de uma maior participação popular dentro das políticas públicas, né? A gente, infelizmente, fica muito preso à questão da participação em época de eleição. Isso é muito comum, né? A gente costuma muito ver, e muita gente nem em época de eleição não se interessa, né, em participar, né, em fazer realmente a política pública, né, participar dessas políticas públicas. Os conselhos populares eles são muito importantes para isso. Eu costumo sempre dizer que ninguém é melhor do que as pessoas que realmente utilizam os serviços públicos, que realmente participam do dia a dia da cidade, ninguém melhor do que essas pessoas para realmente saber o que é necessário, o que não é necessário, de que maneira se fazer, né, o que precisa ser feito agora, o que precisa, né, o que pode esperar um pouco, que tipo de políticas públicas ausentes dentro de um município, por exemplo, precisam ser encaradas com seriedade dentro da gestão pública municipal, né? Isso tudo pode ser discutido dentro desses conselhos populares. Os conselhos populares eles precisam ser, antes de mais nada, incentivados pelo poder público, né? Primeiramente pela Câmara Municipal, porque, na verdade, a Câmara Municipal ela tem essa função do atendimento, de ouvir as pessoas, saber realmente o que as pessoas demandam e precisam, e essas demandas precisam ser levadas, consequentemente, para o Executivo, né, para que o Executivo, então, possa, de fato, executar determinadas leis, determinados programas e projetos, né. A gente né, pode instituir, dentro do município de Maricá, diversos grupos que já existem, mas que ficam muitas vezes na informalidade, muitas vezes não são ouvidos, muitas vezes não são nem sequer recebidos pelos vereadores atuais, né, não são escutados pela gestão pública, que realmente isso se torne conselhos populares, né, conselhos populares em alguns setores, algumas áreas da cidade, né. Me vem à cabeça, por exemplo, a gente ter um conselho popular ligado à questão da acessibilidade, por exemplo, né, um conjunto de pessoas que possuem algum tipo de dificuldade de locomoção, algum tipo de deficiência, mães, né, principalmente mães, mas também pais, de crianças que possuem necessidades especiais, necessidades educacionais especiais, e aí esse grupo ele não vai lidar apenas com a questão da acessibilidade dentro da cidade, no urbano, mas ela vai lidar com a questão dos tratamentos médicos que não existem na cidade e que fariam com que essa criança tenha uma qualidade de vida melhor, né, dentro das escolas, que essas escolas realmente tenham estrutura capaz, acessível, para que essas crianças tenham realmente um projeto de educação voltado para elas, né, enfim, uma série de conjuntos de políticas de saúde, de esporte, de lazer, de cultura, de educação, que podem ser voltadas para esse grupo, que muitas vezes, por exemplo, é esquecido pela gestão pública atual, né. A gente pode falar num conselho popular, né, voltado, por exemplo, à questão de arte e cultura, né, os trabalhadores da cultura aqui em Maricá, comunidades tradicionais que existem aqui em Maricá, que se organizem, né, enquanto conselhos populares, para não exatamente deliberar, né, como o Marcos colocou na pergunta, mas que possam colocar suas demandas, suas necessidades, né, e que a gente, enquanto vereador, dentro de uma Câmara Municipal, tenha, né, ali um conjunto de reuniões, de audiências, que essas pessoas serão sistematicamente recebidas, né, falarão, colocarão suas demandas, e a partir daí se constroem projetos de lei que serão discutidos e votados na Câmara, sempre com a participação dessas pessoas, com que essas pessoas participem, inclusive, né, da discussão e da votação feita dentro da Câmara. Muitas vezes a gente vê reuniões na Câmara sendo feitas de portas fechadas, o que é um absurdo, né, porque a gente precisa de transparência, a gente precisa saber e conhecer o que cada vereador está ali propondo, falando, votando e discutindo, né? E aí, a partir daí, a gente vai, então, e leva para isso para o Executivo, né? Esses conselhos populares eles são fundamentais para isso, para que a gente realmente saiba o que está sendo demandado pela população, né? Nós, enquanto candidatos a vereador, futuramente vereadores, se tudo der certo, se Deus quiser, a gente não sabe tudo, né? A gente não sabe a realidade de cada pessoa, de cada grupo, né? De cada conjunto de pessoas especificamente, né? Por isso é importante dar voz, dar participação
a esses grupos, para que esses grupos realmente possam nos trazer as reais demandas e necessidades que se necessitam de políticas públicas mais diretas, mais concisas, né? Preocupações que muitas vezes não passam pela minha cabeça, por exemplo, enquanto vereador, mas que um conjunto de pessoas vai ter ali voz e espaço para dialogar com a candidatura, ou para dialogar com o mandato, e a partir de então, esse mandato vai defender aqueles interesses, defender aqueles projetos, aquelas propostas. Isso, com certeza, tem muito para dar certo, né? Desde que, né, é importante a gente sempre citar isso, que esses conselhos populares não sejam controlados, dominados por grupos políticos que já existem, porque aí, na verdade, vai haver um processo de cooptação, e esses conselhos, na verdade, não vão ter ali autonomia, dependência, participação democrática dentro dessa construção que é coletiva. Um outro exemplo que a gente pode muito trabalhar também, principalmente no âmbito municipal, isso é muito importante, que é a questão da associação de moradores, né, de bairros, de comunidades, de locais da cidade, né? Ninguém melhor do que a pessoa que vive em um determinado local saber quais são as principais demandas daquele local, né? Eu que não vivo naquela localidade, eu posso não ter esse conhecimento, eu posso não saber realmente o que ali está sendo mais urgente, o que ali está sendo mais necessário. Então, essa associação de bairro, que pode, né, se trabalhar num modelo de conselho popular, vai ali, então, colocar suas demandas para a Câmara, e a Câmara discutir, aprovar, né, enfim, e levar para o Executivo para que isso possa ser, de fato, executado, né? As pessoas precisam participar mais da política, principalmente da política de sua cidade, né, que é o mais micro, né, o mais direto, ligado, de fato, à vida das pessoas de um município, né, de uma localidade. Perfeito, muito boas as respostas, muito gratificante ouvir vocês dois. Realmente não poderíamos ter escolhido os candidatos melhores para nos representar aqui em Maricá. Bom, nós já estamos com 1h22 de live, já chegando aí, né, a reta final. Gostaria que vocês se despedissem, né, as considerações finais. Gostaria que vocês também convidassem, né, as pessoas para participar dessa construção coletiva, que é o PSOL Maricá, que são suas candidaturas, e também participarem nas ruas, conversando com vocês, com dúvidas, questionamentos, enfim. Então, gostaria que vocês se despedissem agora, começando com Janice. Janice, por favor. Estão querendo conhecer a Janice Realinas? Amanhã estarei nas ruas. E quando eu digo lá no post que eu fiz com responsabilidade, é porque eu sou do grupo de risco, eu sou diabética, então demorei um pouco mais para ir para a rua. Mas agora é reta final, gente. Agora é a oportunidade de mostrar que o pessoal de Maricá é a proposta, é a possibilidade de uma esquerda que a direita não gosta e de uma oposição crítica e consistente ao que está colocado, apontando o que é positivo, mas sendo incisivo na crítica de uma perspectiva de conciliação que não deu certo para o Brasil e não daria certo para Maricá. Ainda mais o nível de conciliação que está sendo feito. Peço que acessem minhas redes sociais. Eu tenho feito pequenos vídeos, assim, um pouco mais... Isso é novidade para mim, gente. Novidade para mim. Peço às mulheres que estão assistindo, que tiverem interesse de bater um papo comigo no Encontro para Mulherar, no @realinas50 no Instagram. Possivelmente vamos ter novidades para a próxima semana. E um convite bem especial. No dia 4 de novembro, quarta-feira, às 20 horas, eu vou dar uma entrevista no M1 News. Vai ser disponibilizada pelo streaming do M1 News do Facebook. E eu aguardo todos vocês lá para a gente debater essas propostas de mulherar para transformar, né? Mulherar é construir juntas possibilidades de políticas públicas que realmente atendam os interesses das mulheres e, a partir delas, contribuam para o bem-estar de todos. É isso, gente. Deixo aqui o meu beijo.
O pessoal falou que virou minha marca registrada, eu dar um beijo no final do vídeo. Gente, eu só tenho essa cara de brava, eu sou até bem amorosa. Mas sou aquela mãezona também, né? Que coloca as questões que a gente tem que ser colocadas. Adoro falar sobre política pública e social. Tem dúvidas sobre SUS, sobre SUAS, sobre atendimento, sobre acesso? Eu sou assistente social. Adoro falar sobre isso. Vai lá na minha página, vai na página do Facebook, Janice Realina 50, na página do Instagram, vai no direct, vai no Messenger, tem lá disponível o meu WhatsApp. Vamos conversar, vamos mulherar, e até a próxima quinta-feira. Elaborem perguntas, é reta final, minha gente. E amanhã estarei com o professor Gabriel e o bonde do PSOL nas ruas de Maricá, nesse momento pré-feriado. É isso. Um beijo. Adorei o bonde do PSOL. E tem a nossa banquinha também, que a gente pode utilizar nas ruas, com os nossos materiais, adesivos, material explicativo dos nossos projetos, nosso programa, enfim. Está tudo lá, com os números dos candidatos, a foto, a arte. Aliás, agradeço aqui ao nosso camarada Thiago Sá, também, que faz a arte do partido, está aqui nessa transmissão também. E é isso, é reta final agora, e com a palavra, professor Gabriel. É isso, gente, é reta final. A gente tem que agora aproveitar todos os momentos disponíveis, as oportunidades que vierem para a gente poder, de fato, construir ainda mais, ainda melhor essas campanhas, minha, da Janice, a gente se colocar realmente à disposição das pessoas, né? Eu acho que toda live eu falo isso no final, no início e no final, porque, assim, realmente a gente precisa mostrar que as nossas candidaturas são candidaturas diferentes do que a gente costuma ver por aí, principalmente aqui em Maricá. Eu estou nas ruas já há alguns dias, né, panfletando e tal. É engraçado até a cara que as pessoas fazem quando me veem, né, panfletando na rua, olham para o panfleto, olham para minha cara e vê que sou eu, né, um candidato que está ali na rua pedindo voto, né, conversando com as pessoas, porque isso ninguém faz, né, ou de repente um ou outro que faz isso, né, mas o comum, normal aqui na política maricaense, esses candidatos a vereadores estarem dentro do ar-condicionado nas suas casas, né, e pagando uma penca de gente para ficar lá segurando bandeira, entregando panfleto, né. As pessoas olham com estranheza, né, de estar ali um candidato, né, à disposição da população, conversando, né, se colocando para dialogar. E é isso que a gente propõe, é isso que a gente veio fazer. A gente veio conversar, dialogar com as pessoas, a gente veio construir uma política diferente. A gente veio ouvir vocês para que a gente possa fazer a política na cidade. Né? A política eu não quero fazer com os meus interesses, tenho certeza que a Janice não faz política com os interesses próprios dela. Nós fazemos política com os interesses do povo, coletivo, do interesse público. Né? E para a gente saber, né, todas essas demandas, todas essas necessidades da população, a gente precisa ouvir essa população. Então, para isso que a gente se propôs a vir como candidato. Né? Eu tenho também minhas redes sociais, eu estou plenamente à disposição. Muitas pessoas já têm me procurado pelo WhatsApp, pelo Facebook, lá pelo Messenger do Facebook, já mandando mensagem, no Instagram também, algumas pessoas no direct. Fiquem à vontade para perguntar. Normalmente eu dou meu número de WhatsApp para a pessoa, para a gente conversar melhor, né? Eu prefiro o WhatsApp, a gente conversa, né? Quem já entrou em contato comigo sabe, né, que eu me coloco à disposição, que eu converso, que eu falo, eu ouço também, né? Eu não sei falar somente, eu sei ouvir também, né? Muitas pessoas, inclusive, que têm conhecimentos em áreas específicas, que vieram me procurar e tudo, que estão me explicando, estão me colocando algumas demandas, alguns conhecimentos que eu não tinha, né? Na área ambiental, por exemplo, né? Eu tenho conversado com duas pessoas que são biólogos, né? E que possuem um conhecimento na área a respeito de meio ambiente, a respeito, né, de preservação. É um campo que eu defendo, que eu milito, mas eu não tenho um conhecimento aprofundado. Eu não sou professor de história, sou pedagogo, não sou, né, enfim,
engenheiro ambiental, nem biólogo, então, assim, é muito gratificante, é muito importante a gente conversar, né? Eu tive contato com uma pessoa também, uma turismóloga, né, que me passou um trabalho dela de finalização de curso, né, muito interessante, um projeto prático aqui feito, né, um projeto em Maricá, com comunidades indígenas que nós temos aqui, enfim, né, aprendendo, tentando construir dali um projeto que a gente pode realmente utilizar para a nossa cidade, né, enfim, e entre outras pessoas, que se eu ficar aqui, eu vou ficar falando aqui um tempão e a live vai estourar. Né? Então, assim, entrem em contato, né? Conversem com a gente, que a gente vai, com certeza, extrair dali coisas muito interessantes, muito importantes para a nossa cidade, para todos nós, eu, você e toda a população maricaense, né? Então, amanhã, lembrando, né, estarei em São José de manhã, a partir das 9 horas, lá no quilômetro 21, 22, andando por lá, e à tarde vamos fazer esse bonde do pessoal aí, né? Eu, Janice, o Marcos, Jaqueline, Alberto, enfim, diversas pessoas do partido vão estar lá, para a gente poder realmente conversar com vocês e dali poder extrair realmente coisas produtivas para a cidade. Né? E a partir da semana que vem, novamente, estaremos nas ruas, estaremos conversando, Maricá, Itaipuaçu, Inoã, São José, né? De repente, pessoas que moram em outros locais, né? Se vocês quiserem que a gente vá até esses locais, de repente, né? Ponta Negra, Ubatiba, enfim, né? N lugares, né, que existem em Maricá, que se a gente tiver, né, uma necessidade, a pessoa, né, quiser convidar a gente está à disposição, a gente vai, a gente conversa, a gente mostra para que a gente veio fazer política em Maricá. Acho que é isso. Uma boa noite a todos e todas e até a próxima. Valeu, gente, obrigado. Antes de acabar essa live, eu não posso esquecer de agradecer a todos os vídeos de apoio às nossas candidaturas. Então, nós temos os vídeos do Babá, vereador pelo Rio de Janeiro, Renato Cinco, o nosso querido e amado Chico Alencar, Pantaleão da Zona Oeste, o pessoal do Fórum dos Comunistas do PSOL, Sérgio Granja, Zé da Lata, várias pessoas que estão mandando vídeos de apoio. Exatamente. Estamos esperando também os vídeos do Flávio Serafini, do Glauber Braga, né? Eu espero que eles possam, até o final da nossa campanha, nos dar força e ajuda, né? Marcelo Freixo, enfim, estamos esperando. Nós somos um diretório, algumas pessoas dizem que nós somos radicais, mas jamais seremos sectários. Isso é de fundamental importância. Então, agradeço a todo mundo que tem nos apoiado, pessoas anônimas também que têm nos apoiado nessa candidatura, tá? E é isso aí. Amanhã estaremos nas ruas conversando com as pessoas, ok? Grande abraço, gente. Obrigado, Genice. Obrigado, professor Gabriel. Até daqui a uma semana, na nossa próxima live, Diálogos de Maricá. Boa noite a todos. Beijo. Beijo.